Oi, turma, bom dia, tudo bem? O assunto agora é estudo dos gases, tá? Então, um gás, você imagina assim, ele dentro de um recipiente, né? Ele tem um determinado volume, ele está sofrendo uma determinada pressão, e ele está a uma determinada temperatura, tá? Aí o que que acontece? Esses três estados dele, né, nós podemos fazer transformações, né, para que ele sofra mudanças. Então, se eu, por exemplo, pressionar mais, né, então dentro lá do recipiente eu vou pressionar, né, o gás que está dentro lá do recipiente. Então ele estava a uma determinada pressão, vai chegar a uma outra pressão mais forte. Ou eu posso acender uma chama embaixo e aquecer o gás. Então ele estava a uma temperatura, ele vai aumentar ou até diminuir. Eu posso também colocar ele num freezer para diminuir a temperatura. E a massa também eu posso diminuir ou aumentar. Se eu puxar o invólucro, né, que está contendo dentro daquele frasco o gás. Então, acontecem algumas coisas. Três tipos são as transformações: isotérmica, isobárica e isométrica. Quando que vai ser isotérmica? Quando acontecer da temperatura ficar constante, antes e depois. Então vamos chamar de 1 o estado inicial e 2 o final, tá? Quando a temperatura for constante, o que vai mudar? A pressão, que é o Pzinho, e o volume também vai mudar. E a temperatura, por isso que ela não consta na fórmula, porque ela é a mesma no antes e no depois. Isobárica, quando acontece quando a pressão for constante, né? Então vai mudar o volume e ou a temperatura. Então, esta é a relação da fórmula quando a transformação for isobárica, né? Pressão constante. E isométrica quando o volume for constante. Então tá vendo? Não tem o volume na fórmula e a relação pressão sobre temperatura é igual de antes, né, que é o 1, pressão sobre temperatura depois. Essas são, então, as três possibilidades de transformação no estudo na mudança do estudo dos gases, né? Então, olha, a gente tem aqui um exemplo que diz o seguinte: dentro de um recipiente existe uma massa de um gás ocupando um volume de 20 litros. Ele está sofrendo a pressão 0,5 atmosferas a uma temperatura de 27 graus Celsius. Então, aqui a gente teria a P1 e aqui a gente tem a T1, né? Pressão inicial, temperatura inicial. Se o recipiente for aquecido a 127 graus, mantendo o volume constante, qual vai ser a nova pressão do gás? Então você vê, ele quer saber a P2, porque a P1 ele está dando. Ele diz que a temperatura inicial, a T1 é 27 graus, e ele está dando a T2, que é 127, e principalmente para a gente poder escolher aqui, ele diz que mantém o volume constante. Aonde que o volume é constante? Na térmica? Não. Na bárica? Não. Na isométrica, sim, é onde ocorre que o volume é constante. Então a gente escolhe esta fórmula aqui. Então, se a gente for trazer aqui na resolução, né, se ele mantém o volume constante, a transformação é isométrica. Portanto, a gente tem a P1, que é aquele 0,5 atm, a T1, que a temperatura inicial é 27 graus, T2 é 127 e a P2 é a pressão que nós vamos buscar. Então, conforme eu falei aqui, a gente tem na isométrica esta fórmula: P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. É a relação entre pressão e temperatura quando o volume for o mesmo, antes e depois. Substituindo, então a gente tem lá, no lugar do P1, eu vou substituir pelo 0,5, está aqui substituído. No lugar do T1, vou substituir pelo 27, está aqui embaixo substituído. P2 é justamente a minha incógnita, então eu não tenho, eu mantenho. E T2, está aqui, é 127 graus. Então você percebe que o que está acontecendo? Está aumentando bastante a temperatura, né? Vamos ver o que vai acontecer com a pressão, se vai aumentar ou se vai diminuir, né?
Então a gente tem aqui a multiplicação em cruz, então é 27 vezes P2, está aqui 27P2, é igual a 0,5 vezes 127, que é a metade então de 127, 63,5. P2, portanto, vai ser o 63,5, 27 que está multiplicando vai passar dividindo. Então deu 2,35 atmosferas. Então olha só, aqui ó, a pressão nova é 2,35, ou seja, de 0,5 ela aumentou, assim como foi a temperatura. Então, nesse tipo de relação, a gente identifica justamente uma relação diretamente proporcional. Aumentou a temperatura, vai também aumentar a pressão, tá bom? É isso, gente. Aí vocês têm aqui alguns exercícios depois para fazer, né? E aqui vocês conseguem identificar o tipo de o que está constante, né? Se é a temperatura, se é a pressão ou se é o volume, e aí você escolhe para resolver o exercício. É isso. Bom dia!